Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBS, e esse é o Excelência em Saúde, o seu canal de atualização sobre gestão em saúde, melhoria da qualidade e acreditação que o IBS está oferecendo especialmente para você. Há muito tempo tem sido uma ideia nossa divulgar cada vez mais informações sobre saúde para o nosso público, né? E o IBS tem feito isso nos seus 3 anos e pouco de existência. A gente atualmente, em todas as nossas mídias sociais, site, palestras, nós incentivamos e divulgamos muito os aspectos científicos relacionados à saúde, gestão e acreditação. E com esse episódio número 1 do nosso podcast e vídeo, estamos iniciando agora um trabalho de divulgar para vocês aqueles artigos científicos que mais se destacam na questão de prover melhoria da qualidade, de prover segurança do paciente. Então nós selecionamos todos os dias agora um artigo científico, exploramos esse artigo, trazemos aqui para vocês um resumo de todas as informações relevantes e ao final a gente vai oferecer para vocês algumas dicas adicionais frente àquilo que a gente observa nas visitas de avaliação, da nossa experiência profissional e também tudo aquilo que a gente vê na prática dando certo no Brasil e no mundo, ok? O nosso primeiro episódio vai abordar então as 10 dicas de melhoria no fluxo cirúrgico, né? A gente traz para vocês um estudo bastante interessante do Royal College of Surgeons of England, então o Colégio Real de Cirurgiões da Inglaterra. Então eles fizeram um estudo bastante dinâmico, onde exploraram o fluxo cirúrgico de emergência de vários hospitais, contando com o apoio de vários especialistas e cirurgiões. E através da análise desse fluxo, eles conseguiram identificar quais são os principais desafios envolvidos na adequação desse fluxo cirúrgico para garantir qualidade e garantir segurança do paciente, que é o nosso maior objetivo. Então, os maiores desafios que eles encontraram foram a variação de resultados. Então, variação de resultados entre diferentes cirurgiões. Então, por que a mesma cirurgia, né, de uma população de pacientes difere em resultados quando eu estou observando diferentes cirurgiões? Então, os resultados assistenciais de alguns cirurgiões foram melhores do que outros cirurgiões que tiveram resultados piores. Então, eles trazem essa abordagem de que existe sim uma diferença e que a gente precisa identificar onde mora o problema para que a gente possa sim garantir aí uma homogeneidade em resultados. A segunda questão bastante interessante que eles caracterizaram como desafio foi a força de trabalho. Né? Então, relações entre diferentes profissionais durante esse fluxo cirúrgico. Então, como que o médico se adequa e tem interação maior ou menor com a equipe de enfermagem? Como que a equipe de apoio, né, recepção, gerenciamento de leitos, o pessoal administrativo desse fluxo, seja na emergência, seja no centro cirúrgico, como que eles lidam entre si para garantir então o fluxo de maneira homogênea? Eles identificaram então os autores como isso sendo um outro desafio que precisa ser melhor investigado para prover melhorias. A outra questão foram questões organizacionais, né, e questões também relacionadas a processos e procedimentos. Então, muita variabilidade, muitas questões burocráticas em demasia que impactam para que esse fluxo aconteça da melhor forma e principalmente com maior agilidade para esse paciente. Né? Então, entendendo que ele é um paciente que necessita de uma cirurgia de emergência, ele não pode estar passível às intempéries relacionadas à burocracia, aprovações, pensando aqui no nosso contexto brasileiro, né, as questões de operação de convênio, liberação, enfim, tudo isso também é foco de melhoria segundo esses autores. E eles citam também questões demográficas, questões epidemiológicas que podem impactar em diferenças significativas entre alguns hospitais e outros quanto ao fluxo cirúrgico. Tá? Eles trazem também algumas ideias, né, algumas sugestões de melhorias que eles pontuaram nesse trabalho. Então, eles falam da importância de se usar guidelines, né, diretrizes baseadas em evidência científica. Né? Então, mesmo na Inglaterra, onde o sistema de saúde já é bastante amadurecido, ainda existe um pouco de achismo em algumas situações. Né? Então, quanto as equipes médicas e multiprofissionais estão realmente alinhadas àquilo que é a melhor evidência em saúde? Né? Há tempos a gente estimula tanto a medicina baseada em evidências, mas a gente sabe
o quanto isso ainda é subjugado, o quanto isso fica para trás, né? Então a gente precisa sim trazer um aspecto mais científico quando a gente fala de guidelines, de diretrizes de tratamento dentro das nossas instituições de saúde. Eles citam também a questão importantíssima de cada vez mais incentivar o uso de protocolos de tratamento. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil existe muita pouca atenção na idealização e implantação de protocolos relacionados à cirurgia, né? Até nós, como avaliadores, acabamos focando um pouco mais em protocolos clínicos do que protocolos cirúrgicos. Então é algo para a gente pensar o quanto realmente a gente, como organização de saúde, está incentivando que os nossos tratamentos relacionados à cirurgia sejam protocolares também. Os autores também citam a importância de se trabalhar em redes, então o quanto as redes relacionadas à organização, então referência contra referência, trabalhar de uma maneira em que fluxos de uma emergência de maior complexidade sejam priorizados em hospitais que têm essa característica do que muitas vezes em hospitais locais. Focam bastante no desenvolvimento da atuação multiprofissional e não só médica, né? Então, o quanto esses outros profissionais que estão em volta desse paciente no fluxo cirúrgico são importantes e poderiam sim agregar valor. Então, o farmacêutico clínico, o enfermeiro, o instrumentador, o quanto essas pessoas são realmente empoderadas para ajudar nesse fluxo de maneira mais segura. Eles falam bastante da importância de se utilizar checklists. A gente já sabe que no fluxo cirúrgico o checklist cada vez mais é algo incorporado nas instituições, mas vale a pena a gente relembrar da importância disso e estimular cirurgiões, médicos de todas as especialidades e equipe multiprofissional a usar o checklist e entender isso como uma barreira preventiva de eventos adversos. E eles citam bastante a importância de se utilizar bundles, né, pacotes de intervenção também para o paciente cirúrgico. Então eles citam, por exemplo, um bundle de laparoscopia, né, estruturado de maneira tal que as equipes consigam sim identificar quais são os marcadores, as etapas importantes desse processo cirúrgico e também acompanhar resultados, sempre focando em prevenção de eventos adversos. E por último, eles falam da importância de novos modelos de treinamento, o quanto realmente estamos treinando, capacitando, principalmente cirurgiões novos, né, residentes em cirurgia, toda essa equipe em volta desse fluxo cirúrgico muitas vezes está mal treinada e impactando, sim, né, na questão da segurança do paciente. Então, são aí 6 tópicos que os autores pontuam para que a gente consiga melhorar esse fluxo. Então, só relembrando que eles pontuam guidelines baseados em evidência, uso sistemático de protocolos, trabalho em redes, desenvolvimento maior da atuação multiprofissional e não só médica, uso de checklists e pacotes de intervenção e, por último, os novos modelos de treinamento, modelos aí garantindo uma maior eficácia. E aí, a nossa função agora, depois de ter discorrido sobre esse estudo bastante interessante, é trazer para vocês o que a gente aprende aí fora, o que a gente traz das nossas visitas, tá? Então eu trago para vocês 10 dicas essenciais para que vocês que estão dentro desse contexto do fluxo cirúrgico de emergência possam pensar e articular melhorias para que esse paciente fique cada vez mais seguro. Então a primeira dica é atenção maior ao processo de emergência, né? Então, em geral, a gente percebe que nos hospitais, de maneira geral, o processo de emergência ele é um pouco subjugado. As pessoas acabam dando uma atenção maior para os processos de internação, os processos de consulta ambulatorial e para os processos cirúrgicos em si, e não para a entrada desse paciente, né? Então, deem uma atenção maior, principalmente o pessoal da gestão da qualidade, dos escritórios de qualidade, núcleo de gerenciamento de riscos. É lá na entrada que muitas vezes estão ocorrendo os principais eventos adversos e a gente acaba muitas vezes não tomando conhecimento. Então sistematizem, mapeiem esse processo, identifiquem as fragilidades e, de maneira geral, vamos prover melhorias quanto às fragilidades que a gente está identificando. A segunda dica que o IBS traz para vocês é criar protocolos assistenciais cirúrgicos que sejam gerenciáveis. Então não basta eu ter protocolos, né? Os autores estimulam que hajam protocolos,
mas eu preciso muitas vezes gerenciar esses protocolos, entender em quais etapas do atendimento desse paciente cirúrgico estão realmente ocorrendo as fragilidades, né? Então, estruturar como esse fluxo deveria ser da maneira ideal e acompanhar se ele ocorre da maneira ideal, né? E sempre lembrar que quando a gente estrutura protocolos assistenciais, eles têm que ter caráter multiprofissional e não só médico, e tem que ter a definição de quais vão ser os marcadores ou indicadores de processo e resultado que a gente vai acompanhar e possivelmente a cada mês estudar o que está dando certo e o que está dando errado na implantação desse protocolo. A terceira dica nossa é que esses protocolos sejam gerenciados de acordo com 3 características importantes. Sempre lembrar, ou escolher protocolos da maior prevalência, né? Então aquelas doenças que estão tendo uma maior prevalência dentro das nossas instituições, então a gente vai conseguir sim englobar, incluir, eleger um número maior de pacientes. O segundo critério é risco. Então, muitas vezes eu não tenho um número grande de pacientes que realizam essa cirurgia de emergência, mas é uma cirurgia de altíssimo risco. E seria importante, sim, a gente gerenciar essa terapêutica para garantir que realmente as etapas estão sendo cumpridas e o melhor resultado está sendo provido para esse paciente. E a terceira critério é custo, né? Muitas vezes a gente escolhe gerenciar um protocolo porque ele está trazendo custo em demasia para a instituição, né? Então é importante a gente sempre levar em consideração esses 3 critérios. Quarto, que os autores também já falaram, é usar a medicina baseada em evidências, não só para o tratamento médico, mas também para as outras especialidades multiprofissionais. A gente ainda vê muito pouco essas outras especialidades se preocuparem em utilizar trabalhos baseados em evidências para implementar o seu cuidado, né? Então vale aí a dica, vamos trazer sim aqueles estudos publicados em revistas indexadas, com maior relevância científica, né? De plataformas que realmente tenham aí um impacto grande científico. A quinta dica é mapear o fluxo do paciente cirúrgico. Quando a gente fala de mapear o fluxo, não é mapear o processo só da emergência, mas mapear o fluxo desde que esse paciente chega, seja da ambulância ou de outra fonte, como que ele entra dentro desse hospital, como que é o processo burocrático dessa entrada, como que acontece a assistência emergencial desse paciente, como que ele é transferido internamente, né, entre a emergência e o próximo setor, que provavelmente é o centro cirúrgico, como que é esse fluxo após a cirurgia, seja numa recuperação pós-anestésica, ou seja, na admissão desse paciente numa unidade de terapia intensiva ou numa unidade de internação. Então é importantíssimo a gente começar a mapear esses fluxos e entender que mapeando esses fluxos a gente sim consegue identificar maiores fragilidades, ok? A próxima dica, sexta dica, é identificar variabilidades entre profissionais, entre dias da semana, entre tipos de cirurgia, enfim, o que está dando errado, qual é a nossa variabilidade maior, por que ela está acontecendo, né? Então, é uma dica interessante começar a criar indicadores, não indicadores para tudo, mas indicadores naquilo que nós identificamos que existem, sim, fragilidades. Sétima dica, envolver o centro cirúrgico. Importantíssimo, né? A gente fala do fluxo de emergência pensando muitas vezes só na emergência. O centro cirúrgico ele tem um impacto grandioso, né? Muitas vezes a gente tem fragilidades sim nessa transferência interna entre emergência e centro cirúrgico que não são vistas, né? Então muitas vezes o checklist de segurança cirúrgica não é realizado para cirurgias de emergência, muitas vezes existem processos burocráticos impactando em tudo isso. Como é que está a questão da reoperação nesse centro cirúrgico relacionado às cirurgias de emergência? Então, envolver sempre um profissional ou mais profissionais do centro cirúrgico na análise dessas fragilidades. A oitava dica, criar facilidades. Facilidades no fluxo de referência, contra-referência e transferência desses pacientes. Muitas vezes o nosso hospital não tem capacidade resolutiva para esse tipo de cirurgia, né? Muitas vezes a ambulância, o SAMU está trazendo pacientes que não são pacientes elegíveis para nosso perfil de atendimento. Então, que tal sim a gente dar um passo além e conversar com a Secretaria de Saúde, conversar com operadoras, conversar com quem for preciso para que esse fluxo de referência, contra-referência e transferência dos pacientes seja assim facilitado, ok? A nossa nona dica,
trabalhar em times. Times não são equipes, times são profissionais em caráter multidisciplinar que criam inovações, que transformam o cuidado, que atuam de maneira a agregar valor para esse paciente, a identificar fragilidades no fluxo e juntos implementarem melhorias. Né? Tem um poder maior de engajamento. É o time que faz a diferença, a implantação da melhoria ocorrer numa velocidade muito maior do que quando a gente fala em trabalhos em equipes bastante isoladas. Então, por exemplo, um time cirúrgico pode envolver anestesistas, cirurgiões de várias especialidades, o farmacêutico clínico, o pessoal da emergência, pessoal administrativo, né? E juntos, trabalhando em times, com coesão, eles podem sim identificar fragilidades, muitas vezes na área um do outro e provendo sim melhorias para o paciente cirúrgico. E a última dica, mas uma dica totalmente importante, é prover uma maior agilidade no fluxo de exames da organização. Né? Então, o fluxo relacionado a diagnóstico por imagem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um tempo para que a tomografia realize um exame num paciente que sofreu um AVC. Será que esse tempo está o tempo ideal? Será que não está tendo uma demora exacerbada que esse paciente que tem um AVC hemorrágico, por exemplo, está sendo prejudicado por uma questão simplesmente burocrática de fluxo do setor de imagem, né? E também a agilidade em outros fluxos de diagnóstico, por exemplo, como exames laboratoriais. Então, melhorar esses fluxos e prover, sim, melhorias de maneira organizada, de maneira sistemática e multiprofissional no fluxo de atendimento de emergências cirúrgicas, ok? Esse era o recado que eu queria dar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de curtir, né, esse vídeo. Se você está no iTunes, não esqueça de classificar o nosso vídeo com as estrelinhas que tem aí, né? Se você gostou mais ou menos do nosso vídeo, é importante esse feedback para que a gente cada vez mais melhore, né, nas discussões e nos produtos que a gente está oferecendo aí de maneira gratuita para vocês. Se vocês estão vendo o nosso vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se você estiver no Facebook ou outra mídia social, não esqueça de marcar pessoas, marcar colegas que vocês conhecem que possam se interessar em visualizar esse vídeo, que eu espero que tenha agregado aí um pouquinho de valor para vocês, tá? A gente se vê com certeza amanhã. No próximo vídeo a gente vai trazer outras informações interessantes sobre temas variados, sobre estudos que a gente está trazendo de grande relevância científica e que a gente juntos vai poder sim melhorar a assistência de saúde no Brasil e quem sabe no mundo, ok? Gostei muito da sua participação, espero você na próxima. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.